Tá no ar, podcast Timão número 45, podcast Timão de festa. Podcast que é 45, mas poderia ser o 61, por que não? O podcast histórico 6-1 do Corinthians sobre o São Paulo. Você tinha previsto algo parecido, Rodrigo Gessoni. Você foi o único que apostou mesmo no time reserva do Corinthians contra o Tricolor e aconteceu festa e goleada na Arena de Itaquera, Gessoni. Tudo bem? Tudo bem, um grande abraço aí a todos. Eu não falei placar, não falei vitória, mas eu tinha certeza que o time jogaria bem, mesmo com 3 reservas no caso, né? Eu achava que é só os 3 que não iam jogar, mas no final o time surpreendeu, colocou só 3 titulares, na verdade, e 8 reservas. Foi ao contrário, na verdade com o Cássio mais um, né? Porque mais é goleiro. Então foram 7 reservas e 4 titulares. Então ele surpreendeu todo mundo, mas ao mesmo tempo era um pouco previsível já, viu, Bela, essa situação. Você tem ali jogadores com uma imensa vontade de jogar, de demonstrar o seu futebol, com o estádio completamente lotado, em festa. Era impossível que aqueles caras não iam se motivar e jogar muito bem. E quem já vinha com título, vinha de ressaca, vem numa sequência de jogos, certamente jogaria. Mas eu acho que não com a mesma vontade, eu acho que era até compreensível desses outros jogadores. Por isso que eu fiz aquela previsão de que o time jogaria bem, inclusive com as reservas, mas óbvio, o 6-1 ninguém esperava, foi algo inacreditável, acho que nem o mais pessimista São Paulino imaginava, e nem o mais otimista corintiano também imaginava algo parecido com aquilo, fazendo 3 na ida, com mais 3 na volta no segundo tempo. Beirou meio que o surreal, daqueles placares que a gente vai demorar muito para ver de novo, 5 anos, 8 anos, 10 anos. É assim que acontece esse tipo de situação entre 2 clubes grandes, enfim. E certamente será algo que como o 7-1 do Santos, a gente, num podcast agora anterior, a gente até falou dos 10 anos que estavam sendo completados agora em 2015, certamente daqui 10 anos, em 2025, a gente também vai falar desse 6-1 contra o São Paulo, porque é um placar realmente histórico, uma grande festa. Quem esteve na Arena viu que foi uma grande festa, o que a torcida fez desde o começo, antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, enfim, foi algo incrível mesmo. Todos os setores muito cheios, enfim, foi uma grande festa. 30 esteve lá, certamente vai contar para os seus filhos e para os seus netos que viveram aqueles momentos. Enfim, foi algo muito legal e histórico para o torcedor do Corinthians, Bela. Vitor Guedes concorda com o Gessoni, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, será lembrado esse placar de 6-1 do Corinthians contra o São Paulo, Vitão, tudo bem? Tudo bem, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tanto é verdade que na história do clássico nunca tinha acontecido, né? São quase 80 anos aí de história do clássico. São Paulo tem 318 fundações, depende da fundação que vocês quiserem escolher, mas a verdade é que nunca tinha acontecido um placar desse, não sei quando será o próximo, né? Realmente entrou para a história, e nós discutimos no podcast Timão 44 que time jogaria, e eu que sou um cara muito bom de palpite, botei no jornal 2-0 São Paulo, quer dizer, pior que o Lucão. Porque eu não consegui imaginar, como disse o Gessoni, que quem não está jogando entrasse com vontade. Mas eu não consegui imaginar que quem nunca jogou junto teria mais entrosamento e mais disposição de ganhar o jogo do que um time que está em 4 lugares lutando a beira por uma vaga. Eu já vi muita gente no futebol bater em bêbado. O São Paulo é o primeiro time do mundo que apanha surrado de bêbado. O Corinthians veio no sentido de ressaca, de festa, não no sentido de mau jogador, né? É uma vergonha para o São Paulo, que não tem nada a ver com isso. Mas o terceiro gol para mim, o quarto gol para mim é mais bonito do campeonato. A gente vai falar do peso dos gols, né? O gol do Lucas até pela jogada do Danilo, pela jogada inteira, jogou muito. Agora, por mais otimista que eu fosse, que o Cristiano fosse, imaginar que o Romero tivesse a atuação que teve,
eu votei nele, foi o voto do jornal, do meu jornal no Agora, craque da rodada. O Corinthians faria 6 gols e que ganharia na vontade um time que está jogando a Vera por uma vaga. E o terceiro gol, para mim, é emblemático. O Edu Dracena, que não chega a ser um garoto, sobe sozinho, cabeceia, vai quase engatinhando pro rebote e chega a zaga do São Paulo inteiro. Esse foi o Corinthians, que jogava por nada, com uma vontade muito maior do que o adversário. Isso é uma coisa que deu muito orgulho em quem é corintiano. Eu votei no Romero também, lá na Rádio Transamérica, como melhor em campo. Na votação geral, acabou ganhando o Tite, porque lá é possível votar no árbitro, no técnico, enfim, mas dentro de campo eu votei no Romero. E você tem razão, Vitão, não era uma escalação ruim a do Corinthians, mas ninguém ia imaginar que o Romero ia comer a bola, o Rodriguinho ia jogar pra caramba, que o Danilo ia jogar muita bola, que os outros jogadores do Corinthians que estavam em campo, o próprio Malcom, enfim, os laterais que estavam voltando, o Edu Dracena na zaga, que o Cássio ia pegar pênalti. Ninguém imaginava que todo mundo ia jogar tanto e que também o São Paulo ia jogar tão mal, né? Porque o São Paulo também foi muito mal, não desmerecendo a partida do Corinthians, que foi uma coisa absurda, né, Teleco? Você imaginava que, no mais otimista pensamento, que isso poderia acontecer, e você estava na arquibancada, né, Teleco? Como é que foi assistir essa partida lá da arquibancada da Arena Corinthians em Itaquera, com mais de 45 mil torcedores, e você também torcendo pelo Timão? Torcendo demais, foi espetacular, sensacional. Muito obrigado, Corinthians, por mais essa grande alegria na minha vida. Eu tenho aqui 2 correções. Primeiro, eu tinha falado 3-0, porque eu achei que ia entrar com só alguns reservas, né? Como entrou bastante reserva, era óbvio que ia fazer 6 gols. E digo mais, se colocasse o sub-20, acho que seria uns 12-1. E faltou também um bom dia do Vitão, que foi o bom dia da grande defesa do Cássio do pênalti. Acho que nem jogando botão em casa, no esplendor dos meus 9 anos, eu consegui imaginar um 6-1 do jeito que foi. Coisa de cinema, todos os jogadores jogaram demais. Quem entrou jogou bem também. Eu ainda estava esperando o gol do Lincoln para ser como se fosse a Alemanha, mas ficou de bom tamanho assim. E a defesa do pênalti, realmente cereja no bolo, comemoração do Christian, ainda por cima entregando taça no final, a torcida do SPFC fugindo do estádio, pedindo pelo amor de Deus para a polícia liberar para eles irem para casa, só ficou uma meia dúzia de gato pingado lá. Sensacional, muito obrigado ao Corinthians. Algumas coisas engraçadas, né? Quando saiu o pênalti a favor do São Paulo, que aliás um pênalti que não aconteceu, eu estava 2 passos, estava atrás daquele gol, foi na minha frente. O Edu Dracena foi na bola, ridícula a marcação do pênalti pelo árbitro, mas deixa passar porque acabou não mudando nada, até deu mais mérito pro Cássio que defendeu aquela bola, como o Teleco disse, foi mais um gol do Corinthians. Agora, coisas engraçadas, quando saiu o pênalti a favor do Corinthians, a torcida gritando Cássio, pro Cássio cobrar o pênalti, e ele ainda olhou para a torcida, olhou para o banco, por algum momento passou uma esperança no Cássio de que o Tite liberaria, mas o Tite nunca liberaria um goleiro para bater um pênalti no clássico, que seria algo realmente para humilhar o adversário, não é uma coisa comum. Quando o São Paulo fez o gol do Carlinhos, que aliás é o camisa 6, mais um dado histórico, né? O camisa 6 do São Paulo que fez o gol no 6-1. A torcida do Corinthians aplaudiu e gritou, eu acredito, para a torcida visitante, que estava indo embora. A torcida do São Paulo estava indo embora no momento do pênalti marcado pelo árbitro a favor do São Paulo. Os torcedores voltaram para ver o pênalti e viram a defesa do Cássio, viraram e foram embora de novo. Foi uma coisa impagável. Foi uma cena cômica. Os torcedores estavam na porta, voltaram quando viram o pênalti a favor do São Paulo e o Cássio faz aquela defesa, eles pegaram e foram embora e devem ter pensado, não é o nosso dia. Tem um colega corintiano nosso, grande amigo nosso, chama Rodrigo também, inclusive, que mandou uma série de estatísticas aqui a respeito do jogo. Vira 3, acaba 6, maior goleada da história. Time reserva,
pênalti defendido. Olé já no primeiro tempo. A torcida pedir para o Cássio bater o pênalti e fazer o primeiro gol pelo clube. Torcida rival embora no intervalo. Taça levantada. Entrada dos reservas no segundo tempo. Treinador do adversário colocando zagueiro com 5-0 para não perder demais. 2 toques de calcanhar no lance. Torcida aplaudindo gol de honra do rival. 2 gols do Romero no mesmo jogo. Grito de eu acredito depois de levar o primeiro gol quando já estava 5-0. Bambi inflável nas arquibancadas. Treinador rival dizendo que a festa da torcida mexeu com os jogadores. Placar eletrônico escrevendo Hexa do Hexa. O treinador rival falando da festa da peão no estádio. Esse meu amigo escreveu embaixo assim, maior humilhação da história do futebol. Vocês concordam com isso? Olha, o Bambi Flávio foi a cereja do bolo. Não vou falar mais, senão os ouvintes fronhas reclamam que eu falo de fronha, então não vou falar mais. E aí, Bessone? Na verdade foram vários episódios mesmo. Acho que esses 2 que você lembrou bem aí, que você comentou até de gritar eu acredito, eu acho que eu nunca tinha visto isso no estádio, nem aplaudi direito um gol do adversário, eu tinha visto, e eu acredito foi uma ironia muito grande mesmo, daquelas que você vê num clássico a cada 100 anos assim, porque é muito difícil, tipo, é humilhante mesmo para quem está escutando algo desse tipo. O pênalti, como você disse também, claramente o juiz ali devia só faltando falar para os jogadores, tá 5 ali, eu preciso dar um pênalti aqui para poder, tá 6-1, eu preciso dar um pênalti aqui para poder minimizar, etc. Porque também não foi nada, enfim. E essa coisa de, até que você citou agora há pouco também, o Tite, por exemplo, os titulares estavam todos no banco, ao invés de ele colocar pelo menos 3 deles, ele não só não colocou, como colocou o Lincoln, que tinha jogado 1 minuto só em Curitiba. O time não tinha concentrado, teve festa na quinta, festa na sexta, treinaram no sábado, foram embora, puderam sair à noite no sábado. Eu vi foto do Danilo com a esposa dele, os filhos em restaurante, saíram no sábado à noite, se apresentaram meio-dia do jogo, todos eles, titulares e reservas, enfim. E aí para jogar tarde, num clássico, que poderia no caixa, etc. Então, foi muita coisa junto ao mesmo. Então, os 90 minutos ali, o 6-1, o placar em si, os 90 minutos, o jogo em si, foi um detalhe. Parece que não pela magnitude do placar, mas foi um detalhe diante de tantas dessas coisas muito importantes do jogo que realmente deixaram esse jogo muito grande em termos na história do Corinthians e do Majestoso principalmente. E outra coisa histórica, eu vou falar pro Teleco comentar, foi aquele mosaico 3D, Teleco. Você que estava na arquibancada, eu de dentro do campo, é difícil eu fazer isso, mas eu peguei meu celular e tirei foto, cara, para guardar pro registro, que foi uma coisa também muito legal do clube e da torcida, aquele mosaico, o símbolo nascendo da torcida, indo parar lá no telhado do estádio, né, Teleco? Achei sensacional, mas o grande trabalho do Magrão, né? Todo mundo adorou. Foi demais, olha, um dia de sonho para os corintianos. E aquela história daquele Bambi na arquibancada foi sensacional, que aqui é um rapaz que segue a gente no Twitter, né? E ele me falou, puxa vida, eu queria levar uma piscininha aqui do Bambi no estádio, como que eu faço? Será que a PM vai encrencar? Com certeza vai encrencar, né? Eu não levaria assim de um jeito aberto. Ele enrolou gases no Bambi inflável, enrolou em volta do pé como se ele tivesse com o pé quebrado e conseguiu entrar com o Bambi no estádio. Foi assim um sucesso. Ele ainda abriu ali quando estava 2-0, aí teve muito auê, muita confusão na arquibancada, todo mundo rindo, tirando foto. Tem mais foto desse Bambi aí do que qualquer outra coisa. E depois ele abriu no fim do jogo, ele disse que ele não conseguia nem sair do estádio mais com o Bambi, de tanta foto que os torcedores chamavam. Olha, achei sensacional. E até o Ronaldo ontem filmando o pênalti do Christian, o Christian fazendo o mesmo sinal de 2009. Puxa vida, gente, se a gente tivesse feito um roteiro para isso, não teria sido tão perfeito. Depois você pega o nome desse
seguidor nosso aí que levou esse bando, que ele vai contar essa história. Eu não sabia, confesso que não tinha ouvido falar dessa história. Interessante, para dizer o mínimo, né? Ele enrolar como se fosse um gesso na perna, como se fosse uma perna quebrada para entrar com objeto no estádio. A gente não vai falar aqui pro torcedor fazer isso, que é proibido, né? Então a gente não vai incentivar. Mas foi algo que já aconteceu, tudo bem, não deu problema nenhum, não deu mais problema, só uma zoação sadia que aconteceu na arquibancada, muitas fotos tiradas. Não faça isso, porque você pode ser pego, pode ser preso, pode ser proibido de entrar no estádio. Se a polícia pega, o mínimo que vai acontecer é você gastar o seu dinheiro à toa, porque você não vai entrar no estádio, vai prestar depoimento, vai perder o jogo do seu time. Então não faça igual, mas uma história que já aconteceu e que acabou dando certo. Ô Vitão, eu vou copiar um quadro seu lá no Timão Universitário em que você dá nota para os jogadores. Como é que chama esse quadro, Vitor Guedes? Provão. Vou copiar o Provão. Como somos 4 aqui, só peço que vocês deem a nota só, depois a gente comenta o geral, que cada um quiser comentar, que achar mais interessante. Mas nota para os jogadores do Corinthians, eu acho que merece, porque esse jogo foi especial. Não é uma coisa que a gente vai fazer sempre aqui no podcast Timão, mas para esse jogo, eu acho que merece. Vamos lá então, Teleco, notas, Cássio. 10, já começou com 10. Versone. 8,5. Vitor Guedes. 10. Vocês já vão nessa ordem, tá? Pra não precisar ficar falando o nome de vocês, que eu não aguento mais falar o nome de vocês nesse programa aqui. Pra mim, 9. Fagner. 10. 7. 8. Felipe. 10. 7,5. 9 também. E só um detalhe, o Telex tá parecendo jurado de escola de samba. Edu Dracena. Bandeira 10, nota 10. Edu Dracena, 10. Nota 10. 8. 9. Eu vi jogar. 9. Wendel, lateral esquerdo. O Wendel pra mim já foi mal. Eu dou pra ele 10,5. Nota 7. 8,5. 8. Ralf, eu vou dar um 11 pra ele. Nota 7 também. 8 pro Ralf. Bruno Henrique. 10. 8,5. 9. Rodriguinho. Rodriguinho, eu vou dar um 10. 7. Corria que eu estou aqui. 8. Danilo. Nota 10. 7,5. 10. Pelo passe de calcanhar pro gol do Luca, 9,5 pro Danilo. Luca foi muito bem, eu acho que ele merece um 10. 8. 9,5. 9. Ângel Romero. Ângel Romero, um dos maiores craques da história da humanidade, mais um grande acerto da diretoria, mantê-lo sob contrato até 2019. Estávamos todos errados e não sabíamos. Para você, Romero, nota 12. Parabéns. Melhor em campo, nota 9. Melhor em campo pra mim também. Até agora eu acho que foi bom gênio que chegou ali. 10. Melhor em campo, Ângel Romero, 9,5 para mim. Chegou perto da perfeição o Romerito. Agora os jogadores que entraram no segundo tempo, vocês querem dar nota pro Iago? Jogou pouco, não, né? Se jogou pouco, eu passo. Quem jogou pouco foi o São Paulo, né? Ele jogou pouco, jogou nada. Sem nota. O Lincoln, eu vou me abster de dar nota, porque a nota seria 2, 1,5, é muito ruim, coitado. Ele é gente boa, mas é muito ruim. E nota pro Cris, fez o 6º gol e saiu naquela comemoração que rendeu um contrato de 4 anos pra ele. Um pra cada dedinho dele, mas menos 1, 9. Eu acho que 10 tá de bom tamanho pro Christian. E aí, Gastone? 7,5. Vou dar 8 pro Christian. Então, e nota pro Corinthians, como um geral, Teleco? Eu daria nota 1910. Somando todo mundo. Gastone? Um jogo como esse, time reserva, etc., uma nota 9, 9,5. 9,5. E aí, Vitor Guedes? Nota 6. Como o gol do Carinho. Eu dou 9 pro Corinthians, fez uma partida quase perfeita.
Eu vou perguntar o que nossos ouvintes com certeza estão perguntando para Vitor Guedes, Vessone e para mim também, porque eu também dei notas 8, 8,5, 7, 7,5. Só uma coisa, você vai falar nem um pouquinho de papo do live? Não, hoje não. Pelo amor de Deus. Hoje o programa merece que nós nos esqueçamos deles. Agora, uma pergunta que nos farão. Vamos já nos adiantar. Por favor, começa com o Vitor Guedes. Num jogo 6-1, humilhação, olé, festa, oba-oba, tudo mais. A gente deu 7,5, 8, 8,5, 9. Vai dar 10 quando, Vitor Guedes? Eu ia comentar vocês, mas eu dei bastante 10. Eu comecei com 10 pro Tom, dei 10 para Romero, dei 10 para Danilo. 2, 9 a 10. Tá bom, né? E aí, Vessone? A nota mais baixa foi 8. A minha explicação é simples. A minha explicação é simples. Se o Cássio fez o que ele fez contra o Chelsea, não pode ser, se aquele dia foi 10, os outros têm que ser um parâmetro menor, não tem como ser do mesmo nível. Então eu uso sempre esse tipo de problema, a importância do jogo e se o cara já fez algo muito extraordinário em outras. Por isso que para mim o Romero tirou uma nota mais alta porque nunca tinha feito o que ele fez. Então o Cássio, como ele já fez aquela partida do Chelsea, e certamente uma partida como aquela é nota 10, é impossível que ele tenha 10 pelo que ele fez ontem, por exemplo, pegando um pênalti, sendo que lá no Japão ele pegou simplesmente bolas impossíveis. Então, mais ou menos por isso o meu parâmetro com notas de 7, 7,5, 8, porque quando se tem uma decisão e o cara acaba com a decisão e etc., pelo menos esse é o nosso critério no jornal. Você não leva só em consideração o que o cara jogou. Você tem que levar em consideração se o adversário é muito fraco, se o jogo é decisivo. Então a gente leva alguns critérios. Então por isso que não dei nenhum 10. Então eu estou dando esse exemplo do Cássio para que as pessoas entendam que há pelo menos um parâmetro alto e aí dele para baixo eu vou fazendo as outras notas. Tá explicado. Você falou que São Paulo é uma teta. São Paulo por você não é uma teta e São Paulo é obrigações. Não é nem esse caso. É questão, por exemplo, o Guerreiro, por exemplo, foi 5-2 contra a Penapolense, ele fez 3 gols. É diferente do que os 3 gols que ele fez contra o Danúbio, por exemplo. Era uma Copa Libertadores contra um time uruguaio e ao contrário a Penapolense. Então é esse tipo de parâmetro que eu acho que pelo menos na minha cabeça é sempre importante. Eu lembro do que eu tenho um critério diferente desse usado pelo Vessone, que ele usa no jornal, e é uma coisa que os jornais fazem que é muito legal, dá sempre as notas, então deve ter um critério já meio pré-estabelecido, né, Vessone, na sua cabeça. Você está acostumado a fazer isso. Eu não costumo dar nota para jogador, mas eu usei aqui um critério lembrando o jogo como um todo. O Romero, por exemplo, ele levou 5 passos no começo do jogo, não começou tão bem assim até pegar confiança. E a partir do primeiro gol, eu acho que ele foi perfeito. Por isso eu não dei 10 para ele, né? Acho que 9,5. E os outros jogadores também, eu fico lembrando, errou passo, não errou passo, foi exigido, não foi exigido. O Ralf, por exemplo, teve alguns erros de marcação, não foi perfeito, não foi um jogo nota 10. Foi muito bom, então é nota 9, 8,5, mas não foi perfeito dentro do jogo, porque eu vou marcando individualmente cada jogador se errou ou se não errou. Eu queria que vocês respondessem, não sei se alguém tem essa informação, porque eu não tenho. Pergunta do Alan Antocini. Pergunta aqui no @podcastmão se é verdade que o Elias vai pro Flamengo. Algum de vocês tem alguma informação a respeito disso? Pô, mas de novo, hein? Tem contrato até 18. O Corinthians tem que pagar agora uma parcela. Tinha que pagar agora em novembro uma parcela lá pro Sport, euros. Entrou dinheiro, provavelmente já tenha pago isso daí também, não sei bem ao certo, não falaram nada, mas eu acho difícil, o Flamengo teria que pagar dinheiro para tirar ele do Corinthians, as coisas não liberaria ele de graça, isso certamente não. Mais alguém ia entrar nessa conversa? Vitor Guedes, Peleco? Isso que eu não acredito. Ah, tá. Não, a única informação que eu tenho foi uma que o próprio Elias falou para mim na Volta Olímpica, que eu conversei com vários jogadores a respeito de possíveis saídas tal, durante a Volta Olímpica ali no gramado, foi, aliás, parabéns à organização. A gente sempre reclama aqui, mas a CBF, a Federação Paulista, o próprio Corinthians, assim, deixou a imprensa trabalhar e foi muito legal, porque deu pra gente ouvir todos os jogadores, acompanhar a Volta Olímpica final, com o time.
É festa da bagunça, né? É festa, mas não é bagunça. Mas lembrou muito 2009, a volta olímpica que o Corinthians deu no Pacaembu, com o Ronaldo, campeão paulista, naquela oportunidade. Foi mais ou menos o mesmo sentimento, assim, aquele campeonato paulista 2009, sentimento que eu falo como profissional, de poder ter liberdade, de falar com todos os jogadores, enfim. E o Elias, eu perguntei para ele se ele ficaria no ano que vem, se daria para falar, ele falou, nunca se sabe. É estranho quando o jogador não confirma, né? O jogador fala, nunca se sabe. Ou tá querendo aumento, ou tá querendo luva, ou tá querendo alguma coisa. Porque ele tem contrato longo, como disse o Gessone, se não vai mudar nada, não custa ele falar, claro que eu vou ficar aqui, ano que vem tô aqui, pronto. Ele falou, nunca se sabe. Então, não sei se de repente ele tá esperando que possa chegar alguma proposta de fora, não sei se é o Flamengo ou não. Mas pode ser, agora o Flamengo não. Então, ele sendo titular da seleção brasileira, ele é observado, né, Vitão? Talvez por clubes europeus. Porque ele já passou 5% do Atlético de Madrid Esporte, né? Que são longe de ser países difíceis de se adaptar. Lisboa e Madrid talvez sejam as duas cidades da Europa mais fáceis para o jogador se adaptar, né? Até pela língua, pelo clima, pela comida, né? Se o cara não for viola, achar tudo espanhola ridícula, é fácil se adaptar, muito mais fácil que a Ucrânia. Enfim, ele não teve sucesso lá. E ele chegou à seleção brasileira graças ao Corinthians. E se ele pensar no Paulinho, que era jogador da seleção brasileira depois da Copa, ninguém sabe o que fez na China, eu não sei se é o momento do Elias sair, não acredito que ele vai sair. A Andréia Mantovani escreve aqui, coloca a foto de uma caveira com a camisa do Corinthians, escreve no @podcastmal. Essa sou eu esperando meu programa perfeito, o melhor que existe. Calma, que já saiu, você está ouvindo agora o podcast Mal 45, Andréa Mantovani, o Diego Arnaldi ou Arnaud, também falando que está na expectativa do podcast 45, memorável, sobre o jogo que aconteceu no domingo. Deixa eu ver mais o pessoal participando. Alex Miranda mandou uma foto do Tite fazendo um coraçãozinho no ar, o Alex Miranda. Ô Vitão, você não gosta mais do Tite depois desse coraçãozinho no ar? Não, tá suspenso. É o fim do mundo. Que isso? Não, mas ele fez, pô. Mas não foi a primeira vez que o Tite fez esse coraçãozinho. Não, ele fez isso na primeira passagem dele já. Não, na segunda passagem. A passagem misteriosa, ele fez, tem imagens dele fazendo isso. Na despedida dele na última passagem da torcida, tem essas imagens, mas eu prefiro esquecer. Aliás, uma das coisas mais legais, uma imagem que eu, até hoje, eu gosto de ver, uma imagem histórica do Corinthians, que eu lembrei agora, é o Oswaldo de Oliveira, o intrépido O.O., fazendo aquele coração, não com a mão, mas com o braço, com a torcida do Corinthians no Maracanã. Então, aquela imagem é legal. Aquela imagem é muito legal dele fazendo o símbolo do coração, né? E ontem teve coração do Corinthians. Do vídeo todo poderoso Timão. Inesquecível. Isso. No dia da invenção do todo poderoso Timão, né, Vitão? Exatamente. Ontem teve coração do Christian. Agora, com relação às notas, meus senhores, eu fico imaginando, passando a Gisele Bündchen e vocês falando, não, nota 6, porque eu tô vendo uma celulite. Ontem o Corinthians faturou, rapaz. Acabou com o São Paulo, né? Foi um rolo compressor e vocês estão muito econômicos com as notas. É apenas meu protesto aqui, deixo meu protesto representando os torcedores que estavam na arquibancada ontem, que ontem foi um dos dias mais felizes da minha vida de estádio. A Gisele Bündchen pode ganhar 10 algum dia, mas de repente algum dia ela pode estar meio bagaça, né? A gente dá um 7,5 para ela. Aí a gente vai ela falar com o Vestone nesse dia, né? Que ela tiver na conversa, não vai falar com o Vitor Zé. Como tava a Gisele Bündchen na Vitória Secret, e de repente era um desfile lá na Vila Nocuné. Não, eu entendo. Tá bom, deixa passar. Agora... Direito de resposta de Rodrigo Vestone. Não, tá tranquilo, cada um tem sua opinião, mas é o que eu tô dizendo, meu parâmetro é muito mais alto. O parâmetro do Corinthians e Chelsea é uma nota que o cara parte daquilo, você ganha um título como aquele, você parte a nota do cara no mínimo de 8, você começa de 8, 8,5 pra cima. Só que era um jogo de campeonato brasileiro, etc. Tal,
com o adversário que é grande, mas que estava ali moribundo dentro de campo, etc. Então eu, pelo menos na minha visão, levo tudo isso em consideração. Tá certo. Então, eu só queria deixar um recado então para Gisele Bündchen. Se você encontrar qualquer um dos nossos outros 3 avaliadores, você vai tirar no máximo um 7,5. O que vocês acham da gente ouvir os gols do jogo, mais a defesa do Cássio, hein? Eu separei aqui vários narradores de várias rádios. Eu acho que valia a pena a gente olhar. Qual foi o seu gol predileto ontem, Vitor Guedes? Para mim, o gol do Campeonato Brasileiro, não só do dia, foi o 4º gol do Corinthians. Para mim, o Renato Augusto é o craque do Corinthians do Campeonato Brasileiro, mas na verdade foi time coletivo. E o 4º gol do Corinthians coletivo. Passa nos pés de Ana Romero, craque Ana Romero, Wagner, o Bruno Henrique deu um drible sensacional, o Danilo reencarnou o Magrão, de Lucas, tô nem aí, ainda fez um golaço, quer dizer, foi o gol mais bonito do campeonato, e foi um gol, como diria os Fronhas, Futebol Association, né? Foi um gol inesquecível. Um gol que, quando lembrar do... Assim como no 5x0 de 2011, eu lembro do Danilo ficando no cantinho, o Rogério Ceni agachado, que nem uma gazela. O lance que eu vou lembrar pra sempre, quer dizer, vou lembrar do jogo inteiro, mas esse 4º gol pra mim foi emblemático. Acho que todos nós concordamos com esse 4º gol. Realmente um gol maravilhoso, um gol espetacular e um gol que vai ficar muito tempo na minha memória, assim como teve um gol uma vez do Everton num 2-2, aos 46 do segundo tempo, o Everton chutou no meio da rua e encobriu o Rojas em 1988. Vamos ouvir esse lindo gol fazendo 4-0, lindo gol de Lucas na voz de Nilson César. Wagner dominou, tocou no meio, Bruno Henrique invadiu a área, voltou atrás, Danilo, de calcanhar, balão para Lucas, vai marcar, bateu, golaço! Jogada fantástica do Corinthians. O Bruno Henrique invadiu a área pela direita, tocou para Danilo. Danilo lembrou Neymar ontem contra o Real Madrid. Ele deu de calcanhar, deu um tapinha de calcanhar para o Lucas. O Lucas entrou em diagonal, fechando no bico da pequena área pela esquerda. Fulminou na saída do Denis. Que jogada linda! 3 toques do Corinthians, maravilhosos, e 3 toques com finalização no fundo do gol de Lucas. Golaço, humilhando São Paulo. O time do Corinthians aqui. Corinthians 4, São Paulo 0. E agora Dani passou dessa nação fantástica do Corinthians pro Lucas. Pra mais ninguém. Quartarolo, que coisa linda, Quartarolo. A jogada começou bem na direita, o Bruno Henrique entrou na área, quase sofreu pênalti. Então eu achei tudo lindo nesse gol. Já deixa a bola com o Fagner, ele passa pro Bruno Henrique e já dá um drible lindo, só aquele drible já valia o ingresso. Passa pro Danilo, que dá aquele toque magistral, socrático. Eu já não estava acreditando na arquibancada vendo aquilo. Mas o Lucas, ele corre e chuta, mas assim, totalmente sem chance de defesa. Todo mundo no estádio ficou estupefato. Ali, se acabasse o jogo, já estava todo mundo satisfeito, mas tinha ainda muito mais. Tá aí, o 4º gol, um golaço do Corinthians. O que o Danilo fez foi uma coisa absurda. O Danilo homenageou o Sócrates no Campeonato Brasileiro de 2015 com esse toque pro Lucas, que com faro de artilheiro marcou o 4º gol do Corinthians. A gente vai ouvir todos os gols, como disse o Pelé. O Pelé fez um bem bolado aí de narradores de rádio, de televisão, enfim, narrando os 6 gols e também a defesa do Cássio. Foi mais um gol do Corinthians
nessa partida 6-1 contra o São Paulo. O torcedor está comemorando até agora e vai comemorar até o início do Campeonato Paulista do ano que vem essa vitória sobre o Tricolor. Eu quero pedir para o ouvinte do Podcast Timão continuar mandando foto no @Podcast Timão. É só escrever: eu quero o livro do Podcast Timão. Pode mandar uma foto nesse jogo. Fotos nesse jogo vão valer pontos a mais, vão valer bônus, porque quem estava nesse jogo realmente não vai esquecer, quem estava dentro do estádio não vai esquecer tão cedo, para não dizer que nunca vai esquecer a festa que a Fiel fez neste dia 23 de novembro de 2015. Eu estava lá, o torcedor vai poder falar por Neto. Então escreve: eu quero ganhar o livro do Podcast Timão, @Podcast Timão, e manda uma foto pra gente, que vai estar concorrendo ao livro do Daniel Augusto Júnior, que aliás já lançou o livro do Hexa, e logo a gente vai estar sorteando. Mas qual o livro que a gente está dando esse mês mesmo, Teleco? É o do Bicampeonato Mundial 2000 e 2012, e ainda de quebra tem uma foto da Libertadores. Ah, legal, o livro do Bicampeonato Mundial de 2012, 2000 e 2012, com todos esses lances que a gente citou aqui, gol lá no Japão, o Tite fazendo reverência à torcida, o Oswaldo de Oliveira fazendo reverência à torcida em 2000, tudo isso que a gente falou aqui, você vai ter em casa com esse livro autografado pelo Daniel Augusto Júnior. Só escrever para o @Podcast Timão. Dá para ver que nós quatro estamos um pouco sem voz hoje, né? A gente trabalhou muito nesse final de semana, mas o torcedor corintiano, espero que goste a partir de agora dessa sequência de gols que a gente vai ouvir, para você guardar aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim, para você guardar para a história, na sua memória, o que aconteceu nesse domingo, que foi algo incrível, algo que não acontece todo dia, tanto que a gente comemorou outro dia, o torcedor corintiano comemorou outro dia, a gente lembrou aqui no Podcast Timão o 7-1 do Corinthians sobre o Santos, a gente lembrou de um ano do 7-1 da Alemanha sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014, com certeza a gente vai lembrar daqui 10 anos desse 6-1. Não é, Rodrigo? Um abraço para você. E no final da semana a gente volta para falar da partida contra o Sport, né, Vessone? É isso. Um grande abraço a todos aí e prazer novamente. Valeu, Vitor Guedes. Um abraço, Teleco. Teleco, solta os gols aí, então. Vamos lá. Pessoal, prepare. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha o Wendel, dominou, desceu na esquerda, cruzou, bola perigosa, no toque de cabeça, ele largou, o goleiro voltou, rebate, atenção, Bruno Henrique! Defesa do Denis, do rebote, Bruno Henrique completa, faz o gol do Corinthians, vibra Fiel, delira Fiel, grita Fiel, Bruno Henrique no jogo da festa, ele faz pro Corinthians 27 minutos do primeiro tempo, Oscar Roberto Godoy. Carimba, Éder, carimba que o gol foi legal. Essa já foi dele, já era, tá na rede, é do Corinthians, Bruno Henrique, está na Fiel, no painel da Arena é campeão Bruno Henrique, Corinthians 1, São Paulo 0 no lance, Belo. A festa não para, a festa só aumenta, escanteio curto cobrado por Luca para o Wendel que cruzou, Felipe fez o cabeceio e no rebote de Denis, Bruno Henrique estava lá para completar. Gol do campeão, gol do Corinthians, 1-0. Vem na cobrança de escanteio o Luca. Gol do Corinthians são aos 26,5 deste primeiro tempo. Vem na cobrança ali Luca, de escanteio lado direito. Colocou a bola na segunda trave, toque de cabeça. Romero! Gol!
cabeça com classe, Romero no cruzamento perfeito de Luca. Torcida corintiana faz a festa em todo o Brasil, em todo o mundo. O Corinthians se rola nesse Brasileirão, Alex Amata. Mais um cruzamento. E como você disse, destacou muito bem, com muita classe, o paraguaio Ángel Romero aumenta o placar na Arena Corinthians. Explode os 30 milhões de bando de loucos da fiel torcida. Ángel Romero, paraguaio Ángel Romero, fez o primeiro gol no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. E hoje volta a repetir a dose no Clássico Paulista entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. É o segundo gol do Romero no Campeonato Brasileiro, o terceiro dele na temporada. Corinthians ainda insiste, Danilo, cruzamento, o toque de cabeça, olha o Denis, pegou, largou e o terceiro gol! Jogada de novo com o Fagner. Boa jogada por dentro, Bruno Henrique girou pra cima da marcação, tocou pro Danilo, de calcanhar, que jogadaça, Luca, golaço! Golaço! Gol do Corinthians! Agora sim, Luca! Uma jogada espetacular de pé em pé. A bola começa com o Romero. Romero tenta com o Fagner. Fagner busca a jogada por dentro. Bruno Henrique gira pra cima da marcação pro Danilo. Olha o toque de letra, que enjoado. Lucas chegou de frente. Virou goleada na Arena Corinthians. Luca, Corinthians 4-0 na marca dos 16 minutos. Ô Capita, se eles falam de conjunto, de time formatado e com pouco espaço, esse é o exemplo, né? Uma jogada que passou por todo mundo do ataque até virou um golaço. Essa bola começou com o São Paulo tentando pressionar lá em cima a defesa do Corinthians, com o Felipe com a bola dentro da área, tocando para o Edu Dracena, tocou para o Wendel e começou o Corinthians lá atrás, saindo jogando. E aí, o que fez o Danilo, inteligência, qualidade, se narrou muito bem, né? Para variar, um golaço, mas aqueles com ar. Romero invadiu a área, parou a zaga, Romero cruzou, bola bateu na contra, gol! O Som tentou salvar e esse foi gol contra mesmo, gol contra, jogou contra o patrimônio tricolor e era o que estava faltando, um gol contra do São Paulo e foi do Hudson que tentou salvar. Rapaz, mas que chocolate, isso aqui fica pra história. Corinthians com seu time reserva, 1, 2, 3, 4, 5, São Paulo 0. E agora, Denis! Para toda essa nação corintiana que está em Valdelírio, aqui em Itaquera. Para toda a nação corintiana, para o Corinthians campeão brasileiro, tadinho do Hudson contra. E para mais ninguém, Quattarolo, que chocolate, Quattarolo. O árbitro pode até dar o gol pro Romero, comemorou muito. O Danilo sai aplaudido em pé. E a torcida do Corinthians, num momento de grande ironia, canta Eu Acredito. E vem de novo o Corinthians, é pênalti!
Romero dominou, foi pra área, brigou. Reinaldo passou-lhe o pé. É pênalti pro Corinthians. A torcida tá pedindo Cássio. É verdade, Cássio. É verdade. Cássio. Mas ele falou que não vai. Apita o árbitro, correu, o Christian bateu. Do Corinthians! É de Christian, camisa 16, cobrando pênalti, ele bateu rasteiro no canto direito do goleiro Denis, que foi pro lado esquerdo, na marca de 31 minutos, etapa final do jogo. Christian, camisa 16, Corinthians 6, é isso aí, meia dúzia, São Paulo 1, João Paulo. Um pênalti muito bem cobrado, com força, muita força do Christian, e a comemoração. Colocou, não sei se você lembra, Silvério, daquela comemoração polêmica justamente contra o São Paulo no Pacaembu, e agora eles estão comemorando do mesmo jeito, só que com o dedo indicador ao invés do dedo do meio. Foi pra galera, fez alegria, e os reservas do Corinthians acompanharam a comemoração do Christian, todo mundo festejando. 6-1, mais um vira show da Alemanha, hein, Silvério? Se a bola em cima do São Paulo, tentou fazer jogada na frente, Carlinhos invadiu, na travada, o juiz deu pênalti. Opa, não foi pênalti não, hein? Também achei que o Wendel foi na bola, travou o jogador do São Paulo, o árbitro pegou o pênalti, Alex Amata. Vai dar pênalti, pelo jeito vai dar cartão amarelo pro jogador do Corinthians também. Conversa ali, jogadores corintianos não concordam com a marcação da arbitragem. Pênalti pro São Paulo, Michel Bastos já pegou a bola para fazer aí a cobrança. Foi do Dracena quem chegou na marcação. Só falta o Cássio defender. Se o Cássio defender fica lindo. 6-1 pro Corinthians. O árbitro pegou esse pênalti camarada pro São Paulo, hein? Pênaltizinho camarada. Achei que o Dracena veio, ele deu um caguinho, mas ele travou a bola, hein, Giroy? O que você achou no lance? Também achei que foi na bola. O árbitro estava longe do lance, então ele pode ter se precipitado. O campeonato tá manchado, hein? É que tá com uma cara de que o Cássio vai defender. Só faltava essa, né? Por que não? Allan Kardec colocado, Cássio no gol. Cássio na meta, Coringão vai vencendo por 6-1. Se o Cássio pegar, será épico, será lindo. No jogo da festa, o Coringão vai vencendo o São Paulo por 6-1 na Arena Corinthians. Vai Allan Kardec na cobrança do pênalti. Cássio tá na meta e vai pegar. Allan bateu, Cássio defendeu! É pela zoeira! O Cássio é zoeiro! Alex Amata! Cássio! Allan Kardec bateu no canto esquerdo. Cássio fez a defesa. Cássio é um paredão corintiano no Hexa 1. Corintiano, maloqueiro e sofredor. Corintiano, maloqueiro e vencedor. Ser Corinthians é bom demais. Recomendo. Vai, Corinthians.